O lado sombrio é mais forte? Não. Mais rápido, fácil e sedutor. O maior atalho que existe de poder para uma pessoa sensível à força é se tornar um Sith, é cair para o lado sombrio. Quando você é um Jedi, você é repleto de regras que você deve obedecer, você deve masterizar suas emoções. E tudo isso, todo esse processo demora tempo. Agora, para ser um Sith, você pode fazer o que você quer, quando quer, onde você quiser, utilizando ainda mais as suas próprias emoções como um combustível para o seu poder. Não é mistério que para cair para o lado sombrio é algo super fácil, mas para ser um Sith e voltar para o lado da luz, propositalmente escolher o caminho mais difícil, esse sim é um grande desafio e é exatamente por isso que pouquíssimas pessoas já fizeram isso. Sith que já fizeram bondade ou até mesmo mesclaram a filosofia Jedi no meio da filosofia Sith, desses aí a gente tem vários, como por exemplo Darth Gravid ou até mesmo o tão conhecido Darth Vectivus. Agora um Sith que retornou completamente para a Ordem Jedi ou até mesmo um Sith que se converteu para o estilo de vida e a filosofia Jedi completamente, desses aí a gente pode contar nos dedos, foram pouquíssimos, e a gente vai começar a nossa lista aqui hoje com o Lord Sith Sajar. Sajar era um Sith muito poderoso que fazia parte até mesmo do Conselho Sombrio do Imperador lá durante a Grande Guerra Galáctica. Apesar de fazer parte do conselho que era o braço direito do Imperador, ainda assim Sajar rapidamente entrou em contato com a filosofia e o estilo de vida Jedi. O Jedi que começou a corromper seus pensamentos foi o Mestre Jedi Tow Braga. Tow Braga era seu clássico Jedi consular. Ele não acreditava em combate físico ou uso excessivo do sabre de luz e poderes com a força. Tow Braga acreditava na realidade, na diplomacia. Ele gostava de conversar, ele gostava de resolver os conflitos de uma forma pacífica. E foi exatamente o que ele fez com Sajar. Ele tentou convertê-lo para o lado da luz. Ele tentou convencer ele que o lado sombrio e o caminho do Imperador na época era o caminho errado e que os Jedi eram corretos. Sajar, obviamente, não aceitou esses ensinamentos corrompidos do Mestre Jedi com tanta facilidade. No final de tudo, esse conflito resultou em um duelo que durou 3 dias, mas no final das contas o grande Mestre Jedi Tow Braga venceu e o rapaz acabou se tornando um Jedi. O próximo Sith que se tornou um Jedi é a Visas Marr. Visas viveu como uma servente de um Sith durante a Guerra Civil Jedi. Inicialmente, antes de se tornar uma Sith, ela era simplesmente uma pessoa normal que vivia no planeta Katar. O planeta Katar é naturalmente super sensível à força, então os Jedi de sua era tiveram uma ideia. Todos eles se reuniram em Katar para conseguir ter uma clareza na força, uma visão do futuro melhor. Quando os Jedi fizeram isso, no entanto, isso atraiu a atenção do Lorde dos Sith, Darth Nihilus, também conhecido como Senhor da Fome. Com sua fome insaciável, então, Darth Nihilus foi até o seu planeta Katar e acabou drenando toda a vida do planeta, deixando ele um completo deserto. No entanto, uma pessoa sobreviveu, a própria Visas Marr. Em vez de drenar a sua vida, Darth Nihilus, na realidade, transformou Visas Marr em sua aprendiz. Ele a transformou em uma Sith, mas isso não seria o fim de sua jornada. Durante a sua vida, ela se encontrou com a Jedi Mitra Surik. Mitra Surik estava determinada a eliminar o seu mestre Darth Nihilus, mas para fazer isso, ela acabou tendo que enfrentar também a sua aprendiz Visas Marr. A derrota de Marr nas mãos de Mitra Surik provou seu catalisador que lhe permitiu romper o domínio de Nihilus sobre ela e restaurar o seu livre-arbítrio finalmente. A longa jornada que Visas Marr teve com a Mitra Surik permitiu com que ela ganhasse a autoconfiança e o respeito próprio, que romperam o vínculo final que ela tinha com seu antigo mestre, permitindo com que ela finalmente se redescobrisse na força. Logo após ela romper esse vínculo, Visas Marr se tornou oficialmente uma Jedi com a Mitra Surik como a sua mestre. Nosso próximo Sith que se tornou Jedi é o Lord Praven. Praven viveu durante a Grande Guerra Galáctica e ele foi treinado pelo temido Lord Angral. Lord Angral era um Sith que tinha fome por sangue, ele era uma pessoa super sádica e o seu aprendiz Praven aprendeu tudo que tinha para aprender com o seu mestre. Inclusive, Praven participou até mesmo da invasão do Templo Jedi lá em Coruscant. No entanto, os ensinamentos do seu mestre não foram o suficiente para evitar que o Praven caísse para o lado da luz. Durante uma missão para destruir o planeta Tatooine com uma super arma, em vez de cumprir as ordens do seu mestre, com todo seu orgulho, Lord Praven na realidade desafiou um jovem Jedi para um duelo. O duelo foi longo, mas no final Lord Praven não só perdeu para o Jedi, mas como também ele foi convencido a abandonar a escuridão e ele acabou se tornando um Jedi. O próximo Sith que se tornou um Jedi é Kyp Durron. Kyp teve uma infância muito difícil trabalhando nas minas junto com a sua família. No entanto, ele foi encontrado pelo Han Solo e foi levado para se tornar um Jedi sob a tutela do Luke Skywalker lá em Yavin 4.
Até aí, tudo bem, né? O treinamento do garoto ocorria tranquilamente junto com Luke Skywalker, até que ele eventualmente acabou encontrando o espírito do Exar Kun. O Exar Kun então corrompeu o garoto e convenceu ele a roubar uma antiga super arma imperial que era ainda mais forte que a própria Estrela da Morte. A Sun Crusher, a esmagadora de sóis, como era chamada, ela não tinha só a capacidade de destruir um planeta, ela na verdade destruía o Sol de um sistema solar, causando a destruição de um sistema solar inteiro. E foi assim que Kyp Durron acabou causando um genocídio em massa através da galáxia. Somente depois da destruição do seu mestre Sith, o espírito do Exar Kun, que o Kyp Durron finalmente começou a voltar um pouco para a realidade, e aí o pessoal, Luke Skywalker, conseguiu trazer ele de volta para a luz. Mas o rapaz aí, pouca gente conhece ele, mas ele é responsável aí por bilhões de vidas que foram perdidas. Realmente uma gigante tragédia. Próximo Jedi se tornou Sith e voltou a ser Jedi é o nosso Quinlan Vos. Quinlan Vos foi um acidente ali. Ele não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu sem querer querendo. Quinlan Vos, um certo dia, recebeu uma missão do Alto Conselho Jedi. A missão era muito simples: assassinar o Conde Dooku e acabar com as guerras clônicas. Quinlan Vos então embarcou nessa missão. No entanto, foi um pouquinho diferente o resultado final que ele imaginava. Em vez de conseguir matar o Conde Dooku, ele na realidade foi seduzido pelo Conde Dooku. Ele recebeu na língua dele um pouquinho do gostinho do lado sombrio. Quinlan Vos não resistiu e no final ele acabou se tornando um aprendiz Sith de Conde Dooku. Mas, felizmente para ele, pouco tempo depois, a mulher que ele amava, a Asajj Ventress, se reencontrou com ele e conseguiu trazer o Quinlan Vos de volta para a luz e ele voltou a ser um Jedi. Próxima Sith que virou um Jedi é Yuthura Ban. Yuthura Ban viveu ali durante a mesma era do Darth Revan, inclusive ela até mesmo teve a ilustre oportunidade de conhecer o próprio. Yuthura Ban, quando era jovem, era escrava de um Hutt, e esse Hutt adorava torturar suas escravas, ele era um psicopata total. Felizmente para ela, os Jedi rapidamente a encontraram, e então ela começou seu treinamento como uma Jedi. No entanto, a sua raiva e o seu ódio pelos seus antigos agressores, não, isso ela não podia esquecer, e então ela acabou saindo da Ordem Jedi, e ela oficialmente se tornou uma Sith. O maior sonho que Yuthura Ban tinha como uma Sith era tomar o lugar de seu mestre e se tornar uma mestre Sith. Essa oportunidade surgiu em sua frente quando ela se deparou com Revan. Ela rapidamente tentou recrutar Revan para se tornar o seu aprendiz e ajudar ela a derrotar o seu mestre. Dessa forma, dentro das antigas tumbas do Sith lá de Korriban, o plano de Yuthura Ban deu completamente errado. Revan traiu os dois. No final, ele acabou derrotando o mestre de Yuthura Ban e até mesmo a própria Yuthura Ban. Mas, felizmente, no final de tudo, Revan mostrou misericórdia. Em vez de eliminar a Yuthura, ele acabou convencendo ela a abandonar o lado sombrio e retornar a ser uma Jedi, algo que ela fez no final. Nosso próximo Sith a se tornar um Jedi é Keldroma. Keldroma iniciou a sua carreira como um Jedi, mas um certo dia de sua vida ele acabou enfrentando um dos Lords Sith mais terríveis que já existiu, o Lord Sith Exar Kun. Exar Kun facilmente conseguiu derrotar o Keldroma, e no momento que isso aconteceu, o antigo espírito do falecido Sith Freedom Nada apareceu para os dois, declarando Exar Kun e Keldroma mestre e aprendiz. Traumatizado pela sua derrota e cheio de ódio, Keldroma aceitou essa proposta e ele se tornou aprendiz de Exar Kun. Os dois juntos dariam início a uma guerra terrível que aconteceu na galáxia, chamada a Grande Guerra dos Sith. Uma guerra tão devastadora que resultou até mesmo na invasão do planeta Coruscant. No entanto, tudo isso acabou no dia que ele matou seu próprio irmão. Os Jedi ficaram tão furiosos quando isso aconteceu que eles fizeram até mesmo um ritual para drenar Keldroma de seu acesso à força, basicamente transformando ele em uma pessoa comum. Esse evento mudou completamente a sua visão. Ele acabou renunciando aos caminhos do Sith e até mesmo ajudou os Jedi a matar os Sith remanescentes. No final de tudo, ele se auto-exilou e somente anos depois ele voltaria a ser treinado como um Jedi. O próximo e o mais famoso Jedi a virar Sith Jedi de novo é o Darth Revan. Darth Revan já mudou de lados mais vezes que a gente consegue contar, mas tudo isso começou durante as guerras contra os Mandalorianos. Contra as ordens diretas do Alto Conselho Jedi, Revan e os seus seguidores, os Revanitas, eles entraram na guerra junto com a República contra os Mandalorianos e no final disso tudo eles acabaram encontrando até mesmo aí Sith escondidos. Revan e seu aprendiz na época, Darth Malak, foi seduzido por esse poder Sith e então eles retornaram para a galáxia como Sith oficiais junto com um exército. Depois que isso tudo aconteceu, Revan já se tornou um Jedi Sith aí mais vezes que a gente consegue contar, mas pelo menos a gente pode dizer com certeza que ele morreu como um Jedi. Essa daí é a parte importante, né não?
A gente tem também uma menção honrosa aqui que não vai entrar na lista, porque todo mundo já conhece muito bem a história dele, né? A do Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, ele virou Vader, mas no final de tudo, o seu filho, né, com seu amor, ele foi lá, colocou o seu na reta, enfrentou o Palpatine, enfrentou o seu pai Vader, mas o seu amor trouxe o seu pai de volta e assim o Darth Vader, aprendiz do Palpatine, Lord Sith, ele voltou a se tornar o honroso, o nobre Jedi Anakin Skywalker. Essa daí foi demais, é a melhor, gente. Mas deixa aí nos comentários qual dessas histórias aí você achou a mais interessante. E se você gostou do vídeo, cuidado com o lado sombrio, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.